Como estamos falando do Evangelho de Gálatas, capítulo 4, do verso 21 até o verso 31. Estamos concluindo o capítulo 4 dessa grande carta, pequena em números de capítulos e versículos, mas grande no seu impacto, no seu ensino e nas verdades e tesouros do Evangelho. Temos sido muito abençoados, porque o Senhor tem sido gracioso conosco, tem se descortinado a sua palavra para que o seu povo possa aprender mais dele. O grande pregador, teólogo John Stott disse que essa é a passagem de hoje mais difícil do livro de Gálatas. Vocês se lembram, né, do pastor Rafael que veio aqui e chorou e falou que eram os textos mais difíceis, caiu sobre ele? Nada disso. O texto mais difícil de Gálatas caiu sobre quem? Sobre o vosso pastor. Contamos com a graça de Deus hoje, para que o Senhor nos dê clareza e que Ele aplique a sua palavra. E durante a semana, o pastor Rafael, o seminarista Leonardo estavam dizendo: queremos ver. Eu falei: ei, baixa expectativa. O texto não é fácil. Eu entendi perfeitamente o texto, e essa é a crise do pregador. Ele entende o texto, ele se apropria do texto, mas pregar o texto é outra coisa, gente. Expor o texto, facilitar para que o Espírito Santo trabalhe por meio do texto na vida dos irmãos, é uma tarefa árdua. Mas graças a Deus que é o Espírito que faz isso. A gente estuda, trabalha, ora, pede para o Senhor, e somos totalmente dependentes do seu Espírito. Vamos ler, verso 21 do capítulo 4, diz assim o texto sagrado: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro filho da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, ou de modo natural. O da livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, e essa mulher é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, da mulher abandonada, do que a daquela que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, assim como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o filho que nascera segundo o Espírito, assim é também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e ensina-nos, por graça e misericórdia, e pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Jesus, a edificação da igreja. Amém. Deixe o seu texto aberto. Há pelo menos 5 citações de 2. 2. O texto vai mostrar para nós 2 filhos, 2 mães, 2 alianças,
duas Jerusaléns e duas condições: o escravo e o livre. Todavia, a palavra-chave, a palavra que abre o texto, o nosso entendimento para perceber e aprender o que o Espírito Santo falara à igreja por meio de Paulo, a palavra-chave do texto não é Ismael, nem Isaac, nem Agar, nem Sara, nem as Jerusaléns, nem as alianças. A palavra-chave do texto é a palavra alegoria. Talvez aí na sua tradução pode aparecer sentido figurado ou analogia. Não podemos nos esquecer que Paulo usa aqui de alegoria, de sentido figurado, para fazer uma analogia. Se não interpretarmos isso como uma analogia, nós destruímos o texto e fazemos uma confusão doida. É muito importante essa palavra aqui no texto. Paulo vai fazer uma analogia, e Paulo quer falar sobre o quê? Sobre graça e obras. E aí ele usa essa analogia do filho natural e do filho da promessa sobrenatural, do servo, do escravo e do livre. Tudo isso para trazer a nós um precioso ensino. Sabemos que os Gálatas outrora eram escravos. Lembra da mensagem do pastor Rafael domingo passado? Eles estavam escravizados pelos seus ídolos, pelos seus deuses, mas o evangelho os transformou. E agora qual é a condição deles? São livres, livres em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles conheceram o evangelho, eles conheceram a Cristo e foram libertos. Mas agora, nos dias de Paulo, eles estavam vivendo como escravos. Não que seja possível um livre voltar a ser escravo, mas é possível viver como escravo sendo livre. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. E domingo passado, o texto anterior, Paulo faz um apelo do coração. Paulo faz um apelo como um pai amoroso, como um irmão, como um pastor que está cheio de amor pelo seu povo, que está se perdendo pelo falso evangelho. E Paulo, como uma mãe que no trabalho de parto, que sente as dores para que Cristo seja forjado, para que o povo tenha os olhos abertos e abrace o evangelho, Paulo usa de todo o seu sentimento para apelar aos Gálatas. Mas agora Paulo volta para o argumento teológico. Paulo, irmãos, é Paulo. Paulo é guiado pelo Espírito, Paulo é inspirado pelo apóstolo, ele é apóstolo, e Deus o leva a fazer isso. Ora ele apela para a conversão dos Gálatas, ora ele apela para a doutrina, ora ele apela para o coração como um pastor, mas ele volta para o argumento teológico. Penso, eu dividi o sermão nessa noite em 3 partes. A primeira parte será do verso 1, do 21 ao 23. E aqui nós vamos relembrar a questão histórica dos descendentes de Abraão. A segunda parte do sermão será do verso 24 ao verso 27. E essa parte será a ilustração, a analogia em si. E o tema do meu sermão sai aqui. O tema do sermão hoje é a analogia do evangelho. E a terceira parte do sermão será do verso 28 ao verso 31, a aplicação maior. A parte histórica, a analogia e a aplicação maior de Paulo. É como Paulo estivesse pregando um sermão aqui. A introdução, ele introduz os filhos, ele explica essa analogia e ele aplica a analogia na vida dos crentes da Galácia. A nível de introdução, eu preciso falar isso.
Muitos cristãos olham para esse texto cheios de preconceito. Muitos cristãos olham para esse texto com conceitos equivocados. Muitos aqui fazem uma interpretação para demonizar os descendentes de Ismael. Quem são os descendentes de Ismael? Os árabes. E aí muita gente pega esse texto e diz: está vendo? O demônio são os descendentes de Ismael, e demonizam os árabes, os descendentes de Ismael. Mas o texto não fala sobre isso. Não é isso que Paulo quer dizer. Paulo não quer desprezar Agar. Paulo não quer dizer que um é melhor do que o outro, que um foi abençoado e o outro foi amaldiçoado. Paulo usa a figura para trazer uma analogia. E por que muitos crentes fazem isso? Porque eles se equivocam em duas palavrinhas que na teologia nós chamamos de uma de exegese e a outra de exegese, exegese. Tem um i aí, exegese. O que é exegese? O pastor está falando em línguas estranhas agora no culto. Exegese é quando eu vou ao texto, leio o texto e pego a interpretação, a leitura. O texto é soberano, então é o que o texto está falando. Mas quando eu vou com as minhas intenções, com os meus pressupostos, com as minhas ideias já fechado, apenas para que o texto apoie as minhas ideias, isso é exegese, não é exegese, é exegese, porque eu levo as minhas interpretações. E aí muitas pessoas se equivocam nesse texto. O texto, irmãos, não está dizendo que Ismael foi amaldiçoado e os seus descendentes, não. O texto não está dizendo que Agar e Ismael não foram salvos. Basta ler os textos de Gênesis e você verá que Agar foi a primeira mulher a ser visitada por Deus no Antigo Testamento. A primeira mulher que deu para Deus o atributo, o Deus que ouve. Por isso o nome Ismael. O texto, irmãos, não quer dizer que o povo judeu é superior ao povo árabe. Não é isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Não está dizendo que os descendentes de Ismael estavam predestinados a perseguir os descendentes de Isaac. Nada disso, pelo amor de Deus, esqueça isso. Isso é exegese. Nós vamos fazer hoje exegese do texto. Nós vamos ao texto e ver o que ele tem a ensinar por nós. E por fim, o texto não diz que o nascimento de Ismael estava fora do propósito eterno de Deus. É o contrário. Mesmo o erro de Abraão e de Sara, o nascimento de Ismael está dentro dos propósitos eternos de Deus. Se não fosse assim, irmãos, se isso fosse o contrário, que seria da vida de Abdala, Merdi, Yasser, Nasser e os nossos Mohamedes aqui queridos da igreja? Seriam amaldiçoados? Então vamos partir para o texto e observar esses três momentos e fazer algumas aplicações finais. Primeira parte do texto, então, Paulo vai evocar, vai chamar mais uma vez. Ele já fez isso, se lembram? Abraão, volta de novo, Abraão. Volta-se Abraão para o cenário, e agora Paulo vai retomar a fala desse personagem muito importante, e Paulo vai contar, vai relembrar sobre eles a vida de Abraão. Você se lembra que os judaizantes são descendentes judeus, e o que eles estavam impondo sobre a igreja? Cristo não é suficiente, você precisa de Cristo, mas você precisa também se tornar um judeu, você precisa guardar a lei, você precisa cumprir uma lei dietética, você precisa fazer uma porção de coisa, e se você não fizer isso, você não é descendente de Abraão.
E Paulo vem fortemente dizendo para eles: isso é um erro, isso não procede, é somente Cristo, é somente a graça de Deus. E aí Paulo lembra a igreja de Gálatas que Abraão teve 2 filhos. É claro que Abraão teve mais filhos, mas Paulo aqui convoca os 2, vamos dizer assim, principais, mais conhecidos filhos de Abraão. E aí Paulo relembra toda essa história para nós, e Paulo vai dizer: um filho, que é Ismael, nasceu de modo natural. O texto diz da carne, né? Mas é o modo natural. E o outro filho, o Isaac, nasceu do sobrenatural. Você se lembra da história? Deus havia visitado Abraão e havia dito uma promessa para ele, que a descendência dele seria como uma multidão, como a areia da praia, seria incontável. Deus ia abençoar, e através do filho de Abraão, ele ia abençoar todas as nações. Mas Abraão era velho, e a sua esposa era estéril. Então Paulo vai relembrar que Abraão resolveu fazer tudo por sua conta, tudo por sua força. E aí Sara faz um plano que parece um plano genial, mas é um plano pecaminoso. E ela planeja então que Abrão se deite com a escrava, que era Agar, e quando Agar ficasse grávida, nasceria um menino, e aquele menino seria o filho deles. Barriga de aluguel. Vamos abusar da escrava. Deita com ela, Abraão, tem um filho com ela, e quando nascer o filho é nosso. Cumpre-se a palavra de Deus, que o nosso descendente vai ser de grande número pela terra, porque eu sou estéril, e você, Abraão, e eu já estamos bem velhinhos. E Abraão aceita o plano, e aí nasce Ismael, fruto do esforço, fruto da obra, fruto do trabalho humano, fruto do pecado de Sara e Abraão. Mas aí o tempo passa, vai dizer o texto que já passava por mais de 10 anos, Abraão é quase um centenário. Deus visita ele de novo dizendo: não é por meio de Ismael. Ismael é o filho da obra, Ismael é o filho da força, Ismael é o filho do trabalho de vocês. Não é por meio dele que vem a minha descendência, não é por meio dele que eu vou abençoar as nações, não é por meio dele que a sua descendência será grande. Eu vou abençoá-lo. E se você volta para o capítulo 16 de Gênesis, todas as bênçãos que Deus prometeu dar a Abraão de Isaac, deu todas as bênçãos iguais para Ismael, exceto uma, de ser aquele que traria a descendência do Messias. E aí Sara não engravidava Abraão com 100 anos, mas o dia chegou. Sara engravidou, mesmo ela não crendo. A promessa se cumpriu, Deus honrou a sua palavra. E aí diz o texto que agora Sara está grávida, e Sara então pode celebrar, e Sara agora pode dizer: nasceu o filho da promessa, o filho que não é esforço nosso, o filho que não é obra nossa. Esse filho que nasceu, o nome dele será Isaac, é riso, porque Sara riu. Ele será o nosso descendente, ele será aquele que virá a raiz de Davi. É o filho da promessa, é o filho da graça, é o filho da fé, porque eles creram. Para que Paulo está falando tudo isso? Para voltar ao mesmo ponto. Qual é o ponto? A salvação é por meio da graça. A salvação não é por obras de trabalho dos homens. E para isso ele diz: veja a história de Ismael. Abraão tentou fazer com
sua força não é natural, mas Isaque é o filho sobrenatural, o fruto da promessa, a bênção de Deus que Abraão creu, capengando, mas creu, e Deus realizou. É para isso que Paulo escreve isso. Aqueles que querem ser salvos pelas obras são filhos de Ismael. É a analogia, lembra? E aqueles que vão abraçar o evangelho pela fé são os filhos de Isaque. Por quê? Porque creram na promessa, na fé e na graça. E aqui vem uma pequena aplicação, e por isso não menor, mas uma aplicação pequena aqui. Paulo escreve essa carta aos Gálatas para repetir um só ensino, para martelar na nossa cabeça um só ensino. Qual é o ensino? A salvação é por meio da graça e não por meio das obras. E talvez você está chegando aqui hoje, vai entender muito bem isso, mas talvez você está vindo desde a primeira mensagem e diz: pastor, já entendi, roda o disco. Só que você se esquece talvez que essa é a obra do Espírito. É o Espírito que quer martelar na nossa cabeça, no nosso coração, a mensagem única: a salvação é por meio da graça e não por meio das obras. Paulo insiste, Paulo repete, Paulo martela. Por quê? Porque o Espírito Santo quer nos lembrar, muitos domingos, salvação não é pela força, é pela obra de Deus e pela graça. Martinho Lutero, grande reformador, disse o seguinte: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser lembrados. Se nós queremos ter êxito, se nós queremos viver para a glória de Deus, nós precisamos ser lembrados todos os dias que nós iniciamos na vida cristã pela graça, e nós devemos permanecer até o fim somente por meio da graça. Então, se o Espírito quer martelar isso na nossa cabeça, se o Espírito, por meio de Paulo e dos pregadores, quer colocar isso no nosso coração, recebamos. Paulo não muda de assunto, é o mesmo assunto, irmão. A obra do homem não produz nada, a obra do Espírito produz vida e salvação. Segunda parte do sermão. Ô pastor, hoje está leve, né? Já está no segundo, pastor? Pô. Mas não estou tão bem assim não se empolga, né? Segunda parte do sermão é a parte mais difícil. É a analogia. E aqui Paulo vai trabalhar com duas alianças e com duas cidades. Veja o verso 28. Verso 28, capítulo 4. Paulo vai trabalhar com essas duas analogias. Diz assim, olha: estas coisas são alegorias, porque estas mulheres representam duas alianças, são duas alianças, representam por alegorias. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, e essa mulher, a analogia é Agar. Ora, 25, Agar é o Monte Sinai. Essa semana eu mandei para o pastor Rafael e para o Léo, eu coloquei para eles: vê se dá para entender isso daí, pastor. Agar é o Monte Sinai que está na Arábia, responde a Jerusalém atual hoje, que tem como os escravos seus filhos. Os dois mandaram aquela carinha. Quê? O pastor está ficando doido. As muitas letras te fazem delirar, mas é o texto. O que Paulo quer dizer aqui para nós?
Paulo está usando uma maneira figurada para mostrar que o Monte Sinai, o que é o Monte Sinai, que está lá na fronteira, nas Arábias, no Egito? Você fala, ixi, o autor errou geograficamente. Não, mas ele está dizendo o lado das Arábias ali. O Monte Sinai foi onde Deus deu a lei para o seu povo, e o que Paulo quer trabalhar aqui, por analogia, que Agar representa a lei que foi dada no Monte Sinai. Então Paulo faz aqui um sentido figurado para dizer: Agar e o Monte Sinai representam a lei. Paulo não está desprezando Agar, porque ele não despreza a lei. A lei não é ruim, irmãos, a lei é boa, a lei é de Deus, a lei tem um valor. Lembra disso, das outras mensagens? Então o que Paulo quer abrir os olhos aqui é que a lei não pode libertá-los, porque Agar é escrava. Era escrava mesmo, mas aqui é a analogia. A lei, meus irmãos, não pode salvá-los, porque ela é escrava. A lei, meus irmãos, não podem fazer com que vocês se tornem filhos legítimos de Abraão. O que faz vocês se tornarem filhos, descendentes legítimos de Abraão, Paulo vai dizer, é a graça, é Isaque, não é Ismael, não é Agar, porque Agar representa a lei, o Monte Sinai representa a lei, e a lei não pode salvá-los, mesmo que ela seja boa. E aí Paulo vai na jagular dos judaizantes. Paulo aqui pega fortemente os judaizantes, porque os judaizantes eram descendentes de Isaac, e estavam batendo no peito, dizendo que eles eram livres. Paulo vai dizer, é o oposto. Veja o verso. Mas verso 25, ora Agar, o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Olha, irmãos, Agar, simbolizando aqui a lei. O Monte Sinai, verso 25, que está na Arábia, corresponde, representa, é como se fosse a Jerusalém atual, os descendentes atuais dos judeus, dos judaizantes, que estão em quê? Escravidão. Paulo dá um nó aqui agora. Paulo está dizendo, os que são escravos, aqueles que são escravos, são os descendentes de Abraão, que são os judeus, que continuam confiando na lei para a salvação. Eles estão escravos. É a Jerusalém atual, ele diz, que está escravizada, assim como os seus filhos. Paulo está dizendo, vocês que são gentios, Gálatas, vocês são descendentes de Abraão, vocês são livres, mas os judaizantes que estão confiando na lei para a salvação, para serem aceitos por Deus, eles são os filhos de Ismael. Você imagina o rolo que deu isso diante dos judaizantes? O quê? Paulo confronta-os. Paulo diz, eles estão batendo no peito e dizendo que eles são aceitos por Deus, porque eles guardam a lei, são descendentes de Isaac, são livres. Paulo diz, não, vós, ó Gálatas, gentios, porque creram em Cristo, agora vocês que eram escravos são livres, e vocês agora que são os descendentes de Isaac, vocês, ele continua aqui, dizem, vocês que professam a Cristo são a verdadeira Jerusalém. A Jerusalém o quê? Lá de cima, verso 26, a Jerusalém espiritual. E ele se inclui, finalzinho do verso 26,
A Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Gálatas, a nossa mãe é livre, a nossa Jerusalém é livre. Nós somos descendentes de Abraão por causa de Cristo, e não por causa das obras da lei. Nós que estamos em Cristo somos livres, não os descendentes de judeus. Muitos cristãos também idolatram os judeus. Muitos cristãos, quando vem um judeu, dizem: vamos tocar nele, é um judeu. E daí? É um judeu que professou a Jesus? Não, é um escravo, está perdido, está caminhando para o inferno. E eu que sou um gentil, ou era, lá de uma mistura de portugueses com espanhóis, com indígenas e uma série de coisas, por causa da obra de Cristo, agora eu digo: eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Deus, e você é judeu. Não, você não é. Por causa de Cristo, por causa da graça, por causa de Cristo. Agora ele continua: nós estamos na nova aliança. Por causa de Cristo agora nós estamos na nova Jerusalém. Por causa de Cristo agora nós saímos do status de escravo. E por causa de Cristo agora, por causa da graça, nós somos filhos de Deus. Entenderam, irmãos? Não? É o máximo que eu consigo chegar. Diz que sim. Entenderam, irmãos? Se não, clame o Espírito Santo, me ajuda. O pastor não está ajudando. Mas vai complicar um pouquinho mais agora. Verso 27. Eu disse que essa parte era um pouquinho mais difícil. Paulo vai para outro texto do Antigo Testamento. Paulo, no verso 27, veja o que ele diz. Porque está escrito aonde, apóstolo Paulo? Está escrito lá em Isaías, capítulo 54. E aí Paulo cita para nós. O Léo fez de tudo para me ajudar com esse texto. Me deu uns 6 livros lá, pastor. Está aqui, lê o antigo no novo, o novo no antigo. E aí ele voltou: ajudou, pastor? Eu falei: ajudou nada, Léo. Esses teólogos só atrapalham a nossa vida, não explica as coisas. Vamos confiar no Espírito. Diz assim: alegra-te, ó estéril, que dá a luz e exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da mulher abandonada do que os filhos da mulher que tem um marido. Paulo então volta para Isaías 54, quando estava se referindo ao Israel, ao povo de Deus que estava no exílio, sem esperança, sem alegria, sem perspectiva de futuro, estava sem perceber a libertação do Senhor, estava cabisbaixo. O profeta Isaías, usado por Deus, disse: ó Israel, exulta, ó Israel, adore, ó Israel, se levante, porque vocês serão como uma mulher estéril, uma mulher que tem um marido que dá muito fruto. Vocês vão frutificar. Por que Paulo está citando isso? Porque a única vez, depois de Gênesis, nada no Antigo Testamento fala mais de Sara. Nós só temos sobre Sara no livro de Gênesis. Depois de Gênesis não tem mais em nenhum lugar, exceto no livro de Isaías, no capítulo 51, verso 2. Então Sara é citada em Gênesis
e somente em Isaías 51, verso 2. Tá, pastor? E daí? Calma. Entre Isaías 51 e Isaías 54, o que nós temos? 52, 53. Certo, irmãos? Mas o que está escrito em Isaías 52 e Isaías 53 é a grande profecia sobre o servo sofredor. Entre Isaías 51 e Isaías 54, quando a estéril vai ter muitos filhos, quando a estéril vai poder se levantar e regozijar, porque tem muitos filhos, ela não é mais a estéril abandonada no deserto, mas ela é como uma mulher frutífera. Por quê? Porque Isaías diz: vem o servo sofredor, vem Jesus. E em Jesus, é essa aplicação que Paulo está querendo dizer agora para os Gálatas. Em Jesus nós não somos mais uma mulher estéril. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos, mas em Jesus nós temos vida, em Jesus nós temos fruto, em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos a vida eterna, em Jesus nós podemos ter uma casa cheia de filhos. E o que isso significa na cultura judaica? Bênçãos de Deus. Em Jesus recebemos a herança. Por isso que Paulo lembra a eles, dizendo: exulta Israel, porque Jesus vem, o servo sofredor vem para fazer de vocês frutíferos. Jesus veio, irmãos. Jesus veio, por isso nós podemos exultar. Jesus veio, por isso nós podemos celebrar. Jesus veio, mudou a nossa sorte, por isso nós podemos nos alegrar. Jesus veio, por isso nós não somos uma mulher estéril, amargurada no deserto. Agora nos tornamos uma mulher, alegoria, uma mulher cheia de filhos, na qual todos dizem: bem-aventurada. Esses somos nós, esses são aqueles que dependem da graça. Você depende da graça? Você é essa mulher. Essa é a analogia do Evangelho. É tudo por causa de Cristo. É tudo pela graça. É tudo pelo Evangelho. Nós somos aqueles que foram tocados e alcançados pelo servo sofredor de Isaías 52 e 53. São os verdadeiros descendentes de Abraão, os filhos de Isaac, os livres, os abençoados. Chegamos à nossa terceira parte. Entenderam, irmão, essa parte? Paulo quer aplicar dizendo: vocês já têm Cristo, vocês não precisam da lei. Vocês podem, como a mulher estéril, exultar, louvar e adorar, porque Cristo visitou vocês. Não somos mais aquela escrava maltratada pela lei, humilhada e abandonada. Somos a mulher frutífera, que saiu do deserto para os palácios. Caminhando para o final, temos agora então a nossa aplicação maior para fechar o texto. Veja o que Paulo diz, verso 29. 28 também: vós, irmãos, sois da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne,
aqueles que confiam na sua própria mão, como o filho que nasceu segundo o propósito humano, que era Ismael, perseguia. Paulo de novo cita o livro de Gênesis aqui, que quando nasce Isaac, Ismael caçoa dele, zomba dele. E Paulo está dizendo, verso 29: como porém outrora, lá em Gênesis, o que nascera segundo a carne, que é Ismael, perseguia o que nasceu, o filho que nasceu segundo o Espírito, que é Isaac, assim é agora, não mudou. Contudo, o que diz a Escritura? Paulo agora relembra o que Sara falou para Abraão: Abraão, manda esse menino embora, ele não vai herdar a herança como o primogênito, manda ele embora. E aquilo foi pesado para Abraão, mas o Senhor visitou Abraão e disse: escuta a tua mulher. Olha aqui, irmãos, homens, marido, se o Senhor te visitar e falar escuta a tua mulher, é melhor tu escutar. Mas se o Senhor não te visitar, continua firme, mas escuta, que é melhor, sempre é melhor. Amém, irmãos? Vai tomar a cotovelada aí, amém, irmãos? Nem sempre. Lembra a mulher de Potifar? Então, complicado. Pastor, eu escuto ou não escuto? Escuta o Senhor, meu irmão. Se você escutar o Senhor, tu vai escutar o que tem que fazer. O filho natural perseguia o filho da promessa. Quem é o filho natural aqui? Os judaizantes. Quem são os filhos da promessa aqui? Os gálatas. Ou faz uma mistura agora. Os verdadeiros descendentes de Abraão, quem são? Os gálatas. E quem são os filhos, analogia de Ismael, que persegue agora o filho da promessa? Os judaizantes. E aí Paulo diz: veja o que diz a Escritura, verso 30: lança fora a escrava e o seu filho. Voltando para a alegoria de Paulo, quem representa a escrava? O que melhor representa a escrava? A lei. A lei representa a escrava. E Paulo está dizendo o que? Lança fora a lei. Mas a lei não é boa, pastor? É, mas lança fora a lei, porque vocês estão querendo se apegar na lei para se salvar. Joga fora isso. Volte a confiar somente na graça. Jogue fora. Lance fora o filho da escrava, que no texto alegoricamente representa Agar e Ismael. Mas ele diz ainda: joga fora a escrava e a seus filhos, ou seu filho. Quem é o filho? Os judaizantes. Porque Paulo já disse: eles são escravos, lança fora eles. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Parem de ouvir esses falsos mestres. Pare de ouvi-los. Pare de dar crédito para eles. Lança fora esses filhos de escravos que estão tentando manipular vocês, que estão desviando vocês para confiarem na lei. Lança fora a lei e no pacote completo joga fora também esses falsos mestres. É assim que nós temos que ser, irmãos. Se alguém está ensinando um outro evangelho que não é o evangelho da graça, nós temos que jogar fora. Tem que desligar a TV quando aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos profetas estão blasfemando contra o Senhor. Joga fora. É só pela graça de Deus. Não é um copinho de água de Israel, não é uma toalhinha não sei de quê, não é uma campanha. Joga fora tudo isso. É só a graça de Deus. Continue abraçado com a graça de Deus. Jogue fora a lei. A lei tem valor, não para salvar. Jogue fora os falsos mestres, porque eles estão ensinando vocês as mentiras. Jogue fora.
Essa era a aplicação para os Gálatas: jogue fora, lança fora, como Abraão teve que lançar o filho da escrava. Mas se essa foi a aplicação para os Gálatas, qual seria a aplicação para nós? O que você precisa lançar fora nessa noite? Talvez é a religiosidade. Os judaizantes eram religiosos, pontuais, faziam tudo certinho, mas eram perdidos. Talvez você tenha vindo à igreja, está ouvindo o sermão, não pede o culto, nasceu dentro da igreja, foi batizado, mas ainda você é um religioso, e essa religiosidade está te levando a pegar-se à lei e confiando em si mesmo, porque eu sou da igreja batista por muitos anos. Jogue fora isso, jogue fora essa religiosidade. Se apegue com Cristo. Talvez você que está aqui, no domingo você usa a capa de ovelha, graça e paz para cá, graça e paz para lá, um sorriso e dizendo amém, Jesus, mas na verdade você ainda é um lobo. A igreja fala de santidade, você diz assim, mas a sua vida está mergulhada na imundície do pecado. Jogue fora isso hoje. Talvez você está cheio de legalismo, cheio de autojustiça. Olha o que eu faço, olha quem eu sou, olha onde eu cheguei, e isso me dá um status diante de Deus, isso faz com que Deus me aceite. Olha para a minha vida, olha o que eu já fiz por essa igreja, olha o que eu fiz para o reino de Deus, olha, eu sou um pastor, olha, eu sou um missionário, e o texto está dizendo, jogue fora isso, confie só na graça, jogue fora o legalismo, e confie somente na graça. Eu termino com uma história semelhante também de dois filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. Um pai tinha um filho mais novo e esse mesmo pai tinha um filho também mais velho. O filho mais novo estava afundado no pecado. O filho mais novo vivia uma vida devastada pelo pecado, um fanfarrão, longe do pai, longe da casa do pai, na miséria. O filho mais velho, vida tranquila, presente na casa do pai, um trabalhador. Olhava-se para ele e dizia: esse é um bom menino, aparência de piedoso, linguajar de crente. Só que ambos eram perdidos, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. E o final dessa história é que o filho mais novo foi tocado pela palavra de Deus e se arrependeu e voltou para a casa de seu pai, e o seu pai o recebeu. E o seu pai disse: ele estava morto e agora está vivo, ele estava perdido e ele foi achado, e ele foi alcançado pela graça. Vamos celebrar. O menino mais velho, ao ver a alegria do pai em perdoar o filho e convocar uma festa e matar um novilho cevado, ficou irado e começou a perseguir o filho mais novo, dizendo: esse aí, esse daí, esse miserável, esse pecador,
gastou tudo o nosso dinheiro, gastou toda a herança do meu pai, ele não é digno de nada, esse negócio de graça não existe para nada, porque meu pai está perdoando ele não merece o perdão. E ele começa a relatar, esse filho mais velho, tudo o que ele fez. Eu sempre estive na casa de meu pai. Eu sempre obedeci o meu pai. Eu sempre estive na igreja. Eu sempre com a vida reta. Não desviei nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Nunca tropecei. Eu sempre estive firme. E ele estava tão irado que ele não conseguia ver a graça. Ele estava tão irado que ele chegou a blasfemar contra o seu pai. Por quê? Ele não aceitava a graça. Ele dizia: tem que ser por meio da lei, pelo esforço, pelo que eu faço, pelo que eu conquisto. Qual dos dois filhos você é? Qual dos dois filhos você é? O mais novo ou o mais velho? Você é Isaac ou você é Ismael? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Você confia no seu braço, na lei, ou nos seus méritos, ou você confia na graça, no Evangelho e na pessoa de Jesus? Paulo termina no verso 31. E assim, meus irmãos, somos filhos não do quê? Escravo. Mas nós somos filhos da Oxalá que entre nós nessa noite, se houver alguns ainda que são filhos da escrava, sejam libertos. Oxalá que se tem algum dos irmãos mais velhos da história de Jesus não conseguem ver a graça, se rendam ao amor, à misericórdia e à graça de Jesus. Somos filhos da livre. Depois que a gente cantou, eu sou livre. Eu sou livre. Por causa do sangue. Não porque eu fiz alguma coisa. Não porque eu mereço qualquer coisa. É porque a graça me alcançou. Eu estava na sarjeta como filho pródigo, e a graça me alcançou. Que a graça te alcance nessa noite.